Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido para que você possa estar curtindo e deixando o seu like, ajuda muito para o crescimento do canal. Comente, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificação. Conto sempre com a ajuda de vocês para que possa estar espalhando esse link, esse canal, seus amigos, familiares, seus grupos aí, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Quero aqui agradecer os novos inscritos do canal, que Deus possa abençoar a todos de uma forma poderosa. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus. Hoje vamos falar mais uma capa para que o Senhor possa trazer algumas direções para a minha vida e para a sua vida. Então nós vamos ler hoje em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que diz assim, olha: quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vou ler novamente, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, principalmente os pergaminhos. Nós temos aqui essa segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Nesse período, Paulo já tinha cumprido seus dois chamados. Primeiro chamado de Paulo, apóstolo. Era um homem que abriu muitas igrejas, um homem que formou muitos líderes, e ele havia cumprido esse ministério. Segundo ministério, o chamado que Paulo havia cumprido é o ministério missionário. Paulo havia passado por várias cidades, países, muitos lugares, evangelizando, pregando para os gentios, falando do Cristo que havia morrido e ressuscitado. Então, nesse período, Paulo tinha cumprido seu ministério de apóstolo, Paulo havia cumprido seu ministério de missionário. E agora Paulo está preso em Roma. Então Paulo agora estava para ser condenado. Paulo então escreve essa carta e pede que Timóteo, quando fosse ver ele naquela cadeia em visita, Timóteo pudesse trazer alguns pertences de Paulo, pudesse trazer a capa, pudesse trazer os livros e pudesse trazer os pergaminhos. Nós sabemos que Paulo é um homem que marcou aquela geração, é um homem que marca a nossa geração nos dias de hoje, porque até hoje a maioria dos pastores, pregadores fala de Paulo, porque é um homem que fez a diferença por onde ele passou. Mas o interessante é porque Paulo, quando pede que Timóteo fosse até ele diz: traga os livros e os pergaminhos, porque Paulo era um homem que meditava, Paulo era um homem que estudava, Paulo era um homem que estava sempre em contato com as coisas de Deus. Por isso Paulo foi um homem que fez a diferença. E nós precisamos aprender isso. Se eu e você queremos fazer a diferença na nossa geração, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter prazer de ter contato com a palavra de Deus ou com livros concernentes às coisas de Deus. Porque a palavra de Deus gera para mim e para você força, gera para mim e para você direção, traz para nós sabedoria. Então Paulo era um homem que teve cuidado, estou preso, mas traga para mim os pergaminhos, os livros, porque aquilo ia trazer fortalecimento para ele, ia preencher o coração dele daquela situação negativa que ele estava vivendo. E não há nada melhor para preencher o meu e o seu coração quando nós meditamos na palavra, meditamos naquilo que é concernente às coisas de Deus, porque aquilo preenche a minha vida e a sua vida. Paulo então pede que trouxesse os livros, Paulo pede que trouxesse os pergaminhos, mas Paulo também faz um pedido que Timóteo trouxesse a capa. Diz aí no capítulo 4, verso 13, quando vieres, traga também a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Então, por um período, quando Paulo passou nessa cidade chamada Troade, Paulo foi na casa desse homem chamado Carpo, que era amigo de Paulo. Então, Paulo deixou uma capa dele ali. Então, Timóteo agora recebe essa carta, fazendo um pedido. Olha, Timóteo, quando você vier, traga para mim a capa. Por quê? Era necessário para Paulo. Então Paulo ele solicita que Timóteo trouxesse os livros, pergaminhos, como eu disse, porque Paulo ia meditar nas coisas de Deus, isso iria ajudar a preencher o coração dele. E Paulo agora solicita a Timóteo que também trouxesse a capa. Agora, qual o motivo de Paulo pedir esta capa? Nesse período que Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso, era um período de inverno. Então o frio se aproximava e as prisões naquela época em Roma eram prisões muito frias. Então Paulo, ao pedir que trouxesse aquela capa ia trazer para ele proteção e cobertura. Isso é interessante porque o frio simboliza situação negativa.
Então Paulo pediu, traga para mim a capa, porque tendo aquela capa na prisão que era muito úmida, ia trazer para ele cobertura, ia trazer para ele proteção. Nós precisamos entender, o frio, como eu disse, é símbolo de algo negativo. E para que você possamos vencer as situações negativas, nós precisamos da cobertura e da proteção de Deus. Mas para que você possamos ter a cobertura e a proteção de Deus, nós precisamos estar junto com Ele. Paulo diz, traga a capa, ou seja, aquela capa viria até Paulo na prisão. Paulo estaria próximo dela. Então, para que você possamos ter cobertura, proteção de Deus, nós precisamos estar mais próximo do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, nós precisamos estar cobertos com Deus, porque Deus traz cobertura, traz proteção. Mas nós podemos estar distante. A capa estava longe, então não tinha como Paulo ficar coberto, nem ter proteção. Mas quando a capa chegou até ele, então Paulo teve cobertura e proteção. Quando nós nos aproximamos de Deus, você tem proteção, você tem cobertura. Nós sabemos que os dias negativos estão aí. E para poder suportá-los, nós precisamos estar revestidos de Deus. Então Paulo pede aquela capa para que pudesse trazer para ele uma cobertura, porque era um tempo frio. Se esconda debaixo da proteção de Deus, para que você possa vencer os dias negativos. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, muito importante, porque Paulo faz esse pedido para que trouxesse essa capa, porque ele mesmo iria usar. Ou seja, Paulo então está cuidando dele. Isso é uma lição muito importante para mim e para você, porque muitas das vezes nós cuidamos de muitas pessoas e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Paulo agora tem um cuidado de cuidar dele. A capa é para ele se proteger naquela prisão fria. E nós precisamos cuidar de nós. Ei, olhe para você também. Paulo era um homem que abriu igrejas, formou líderes, evangelizou os gentios. Ou seja, Paulo serviu a muitas pessoas, mas agora ele está cuidando dele. Faça o bem, ajude pessoas, mas nunca esqueça de cuidar de você. Porque para que você possa cuidar de outras pessoas, você precisa estar bem. Então cuide de você, lembre-se de você da mesma forma que Paulo estava preocupando com ele. Outra lição que eu e você podemos aprender aqui de importante é porque Paulo, quando pede esses livros, quando Paulo pede esses pergaminhos e principalmente essa capa, Paulo pediu aquilo que era útil. Paulo pediu aquilo que era necessário para ele. Nós precisamos aprender a pedir. Porque muitas das vezes nós queremos coisas na nossa vida que não têm utilidade, coisas que às vezes vai fazer com que você venhamos perder tempo. Aprenda a pedir coisas que vai ter utilidade para a sua vida. Como eu disse, aquela capa tinha utilidade para proteger Paulo, para cobertar Paulo, porque era um período de frio, naquelas cadeias úmidas em Roma. Então existia para ele uma utilidade aquela capa. Se eu e você formos em busca de coisas que não têm utilidade, nós vamos perder tempo. É tempo de você buscar coisas que são úteis para a sua vida, coisas que vão ter serventia para a sua vida, coisas que serão, que vai ajudar a você na caminhada. Paulo teve uma sabedoria, ele não pediu outras coisas que não tinham valor. Paulo pediu livros, Paulo pediu pergaminho, Paulo pediu a capa, porque aquilo teria utilidade para ele. Que você possamos aprender com essa lição e com essa capa de Paulo. Feche os teus olhos. Pai, eu oro, apresentando a vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Nós vimos, Pai, que Paulo foi um homem que fez a diferença por onde ele passou. Mas era um homem que estava sempre em contato, Pai amado, com a Tua palavra, meditando nos livros, nos pergaminhos. Ó Deus, ajuda esse homem, essa mulher, Pai amado, a meditar na Tua palavra, para que ele possa ser, Pai amado, preenchido, para que ela possa ser preenchida. A Tua palavra gera fortalecimento, direção, sabedoria. Deus, que nós não venhamos perder esse contato com a Tua palavra. Paulo, meu Deus amado, pediu, meu Deus amado, aquela capa, meu Deus amado, para poder acobertar ele, meu Deus. Ó Deus, aquela capa chegando a ele, iria, Pai amado, cobertar ele. E nós sabemos que o Senhor é a nossa cobertura, o Senhor é a nossa proteção. Mas, meu Deus amado, o Senhor não pode nos acobertar de longe. Por isso precisamos nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Ó Deus, que esse homem, essa mulher possa voltar para a Tua presença. Que esse homem, essa mulher, meu Deus amado, possa estar debaixo da Tua cobertura. Para que haja, Pai amado, cobertura, livramento sobre a vida dessa pessoa e proteção. Pai, nós vimos aqui Paulo pedindo aquela capa para ele, porque Paulo estava preocupando com ele naquela cadeia úmida ali em Roma, Pai. Deus, às vezes esse homem, essa mulher se preocupa com A, com B, com C, mas tem esquecido dele mesmo. Mas que em nome de Jesus ele possa ouvir a Tua palavra e aprender a cuidar de si também, Senhor. Nós vimos que aquela capa que Paulo pediu, meu Deus amado, aqueles livros, pergaminhos, teria para ele utilidade. Muitas das vezes perdemos tempo, meu Deus amado, pedindo coisas que não são úteis para nós. Por isso, meu Deus, queremos rejeitar tudo aquilo que não tem utilidade. Queremos apenas pedir aquilo que vai ter utilidade para a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, apresentando a vida desse homem, dessa mulher, ministrando essa palavra sobre cada um, pedindo que o Senhor possa abençoar todos de uma forma poderosa
poderosa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa meditar em cada palavra que foi dita, e se prepare que no próximo vídeo nós vamos estar falando através de outra capa aí, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.